paz do Senhor a todos. Como os irmãos bem sabem, nós estamos falando sobre o chamado. Falamos inicialmente sobre o chamado de Mateus, o chamado de Isaías, o chamado de Jeremias, o chamado de Zaqueu, e hoje estaremos falando sobre o chamado de Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versos do 1 ao 14. Estaremos fazendo essa leitura de forma alternada. Vou ler junto com os irmãos, acompanhando a mídia. Pedir aos irmãos que fiquem atentos aí por conta da minha versão que está aqui, que é diferente. Diz a palavra do Senhor: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli, e naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Então correu para onde estava Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Mas Eli respondeu: o Senhor tornou a chamar Samuel, e este se levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não havia sido manifestada a ele. Por isso, Eli disse a Samuel: vá deitar, se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Samuel foi para o seu lugar e se deitou. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer coisa tal em Israel, que todos os que ouvirem ficarão com os dois ouvidos tinindo. Porque já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e eles não repreendeu. Amém. Que o Senhor aqueça nossos corações com a sua palavra. Meus irmãos, diferente de alguns chamados que vemos na Bíblia, que ocorreram de maneira inconfundível, como, por exemplo, o caso de Zaqueu, no qual o próprio Jesus o chama para descer da árvore e entrar em sua casa, ou o de Isaías,
que contemplou a glória de Deus e ouviu a voz do Senhor pedindo a quem o enviaria, e ele dizia: eis-me aqui, envie-me a mim. O de Samuel é um pouco diferente, porque ele, desde muito pequeno, do templo. E parece que algumas coisas nessa relação de serviço o impediu de estar atento ao chamado de Deus inicialmente. O texto inicia falando que Samuel ele era um menino e que servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. E este termo menino refere-se referindo-se a Samuel desde criança recém-nascida até um homem de 40 anos. Quando a gente começa a comparar o mesmo termo no original, ela é aplicado a crianças bem pequenas com aqueles que já têm uma idade um pouco maior. Contudo, a tradição aponta que Samuel ele tinha apenas 12 anos de idade quando ele recebe esse chamado. E como bem conhecemos a história, ele foi deixado por Ana, a sua mãe, no templo para servir ao Senhor bem pequeno, em cumprimento de um voto que ela tinha feito a Deus. Ou seja, Samuel, mesmo não sendo de origem sacerdotal, ele cresceu dentro do templo, exercendo tarefas comuns aos sacerdotes, e aquele período do sumo sacerdote Eli, o povo de Israel estava vivendo um declínio moral, e os filhos do próprio sacerdote Eli, eles provocavam a ira de Deus por não prestar de forma correta o culto ao Senhor. Matthew Henry, ele comenta que, embora Deus tivesse falado direta e audivelmente com Moisés, Josué, era estranha, uma vez que o fez durante os 3 séculos governados pelos juízes. Nos tempos do Eli, não houve profetas que dessem a Israel mensagens da parte de Deus. Por quê? Observe as atitudes dos filhos de Eli. A vida espiritual da nação era de distanciamento em relação a Deus. E por isso o texto bíblico vai dizer que as visões, elas eram raras, e a palavra do Senhor também não era muito frequente naquele período em que Samuel estava inserido no templo e recebe o chamado do Senhor. Quando a gente está olhando esse texto da chamada de Samuel, a gente está vendo ali uma transição, porque Deus está condenando a casa do sacerdote Eli e está chamando para si um outro sacerdote para o servi-lo. E percebam que no texto aparece em sequência, né, um paralelo do sacerdote Eli com o pequeno Samuel. O texto diz que os dois estavam dormindo em seus lugares de costume. Samuel, ele estava dormindo no templo, ou seja, o local aonde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. E a Arca da Aliança, como os irmãos conhecem, estava guardada no lugar chamado Santíssimo, um lugar que era muito santo. Era a parte mais íntima do tabernáculo, aonde somente o sumo sacerdote anualmente poderia entrar naquele lugar para oferecer o sacrifício anual. E posterior ao lugar santíssimo estava o lugar que era chamado santo, aonde estava alguns mobiliários sagrados, por exemplo, o altar de incenso, a mesa do pão da apropriação e o candelabro. Exatamente fora do lugar santo havia agora o pátio, e nesse pátio
tinha alguns quartos pequenos, aonde deviam permanecer os sacerdotes. Era provavelmente neste lugar, no pátio, no quarto fora do santo e do santíssimo lugar, que o jovem Samuel estava dormindo. E é interessante porque é bem próximo aonde Samuel estava dormindo, né, aproximadamente uns 4 metros de distância da onde estava a Arca da Aliança. E o texto vai dizer, texto bíblico, que era antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chama a Samuel. Essa lâmpada que o texto está se referindo é o candelabro, um mobiliário feito de ouro batido, né, que iluminava o santo lugar. E esse candelabro, ele era alimentado toda a manhã com óleo, que servia de combustão para que aquelas lâmpadas ficassem acesas no santo lugar. E o texto vai dizer que antes da lâmpada se apagar, Deus chama a Samuel, ou seja, foi no meio da madrugada, perto do momento onde o sacerdote fazia a troca da combustão daquelas lâmpadas, que Deus chama a Samuel. Como diz Warren Wiersbe, o dia estava para romper e a lâmpada quase se apagando. Samuel dormia e Deus o chamou. O costume, dentro daquele período, era que a mensagem de Deus chegasse ao sumo sacerdote, aquele que era o representante legal diante de Deus, aquele que tinha a autonomia para entrar no lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança. Mas, devido ao declínio moral que o sacerdote Eli, juntamente com os seus filhos, estavam vivendo, Deus agora está separando um outro jovem para o servir. E por isso Deus chama a Samuel, fala com Samuel. Por 2 vezes, Deus chamou Samuel e ele pensa que é Eli quem o chamava. E é interessante porque a narrativa antes do terceiro chamado enfatiza que Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia se manifestado a ele. E na 4ª vez, Samuel, ele ouviu a voz do Senhor, e a mensagem recebida era uma mensagem de julgamento contra a própria casa de Eli. Meus irmãos, deve ter sido algo de muito pesar para o coração de Samuel, porque Samuel, ele cresceu perante o sacerdote Eli. Era Samuel, ou melhor, era Eli quem o ensinava, no qual Samuel devia tudo a ele no que diz respeito aos aprendizados em relação ao templo. Ana deixou ele nos pés de Eli para ser criado dentro do templo. Ele amava Eli e aprendera muito com ele, mas Samuel sabia que tinha de ser verdadeiro em relação ao Senhor, apesar de seus desejos pessoais. Meus irmãos, vemos um jovem que cresceu na casa do Senhor, mas que ainda não conhecia o chamado do Senhor para a sua vida. Por vezes, nós trabalhamos no templo. Por vezes, entramos e saímos dentro do templo. Crescemos dentro do templo, e ainda assim é possível confundirmos a voz do Senhor que nos chama. Por isso, nesta manhã, eu quero refletir com os irmãos ancorado no tema: no templo, atentos ao chamado. Perceba por que precisamos estar no templo e atentos ao chamado do Senhor. Primeiro, porque podemos estar no templo
apenas atentos ao trabalho. Samuel, desde pequeno, ele foi deixado no templo por sua mãe para servir ao Senhor. Como aponta Joyce Baldwin, ele era um jovem aprendiz, sendo ensinado por Eli e sujeito a Eli. O texto nos informa que o lugar em que ele estava dormindo era no templo. Somente os sacerdotes, ou seja, aqueles que cuidavam de todos os rituais de culto, ou os levitas que tinham a missão do cuidado e montagem, desmontagem do tabernáculo, podiam estar tão próximo das coisas sagradas. Mas Samuel não era levita. Samuel não tinha genealogia sacerdotal, mas ele estava dentro do templo e foi criado dentro deste templo. O interessante é a gente perceber que o capítulo anterior que nós lemos vai falar que Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano levava para ele quando ia com o seu marido oferecer sacrifícios anual. Apesar de ele estar no templo, o ofício em que ele exercia, diante desse texto, era um ofício sacerdotal. Ele trabalhava em relação às coisas culticas, em relação aos sacrifícios, em relação à própria alimentação da combustão do candelabro para permanecer aceso. Era isso que Samuel estava fazendo. Isso indica que Samuel era muito mais do que apenas um levita. Provavelmente exercia essas funções sacerdotais, de forma ou de outra. Ele estava inserido nos trabalhos, se relacionando com as dinâmicas cultuais e dormia no templo bem próximo da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Mas ainda não tinha ouvido a voz de Deus o chamando. Meus irmãos, esta é uma realidade. Pode ocorrer de pessoas que estejam envolvidas em diversas atividades na igreja. Crescem desde pequeno trabalhando. Se envolve com o trabalho desde a UCP, UPA, UMP, mas ainda não conhecem audivelmente a voz doce e persuasiva de Deus que o chama para o trabalho dele. Perceba que isso é muito comum, porque o texto bíblico vai dizer sobre duas mulheres, Maria e Marta. Uma estava atenta, querendo ouvir a mensagem do Senhor, mas a outra estava muito preocupada com o trabalho. Nós vemos algumas realidades que ocorrem na igreja, como esta. Pessoas que estão presas a trabalho A, trabalho B, mas esquecem de estar atentas à voz do Senhor. Ou ainda não ouviu diretamente esse chamado de Deus, estar por conta do trabalho. Estar por conta do ativismo, mas não por conta daqueles que o chama. Mas perceba ainda comigo, por que precisamos estar atentos ao chamado do Senhor no templo? Porque podemos estar no templo apenas atentos à voz do homem. A Bíblia vai dizer que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Por 3 vezes, Samuel, ele foi ao sacerdote Eli e confundiu a voz de Deus em relação à voz do sacerdote Eli. Ele pensou que era Eli que estava o chamando. E é interessante porque a narrativa antes do terceiro chamado enfatiza que Samuel ainda não conhecia o Senhor e a palavra do Senhor ainda não havia manifestado a ele. Samuel cresceu dentro do templo, mas não conhecia pessoalmente a voz do Senhor do templo. Na realidade, a sua percepção estava tão ligada ao sumo sacerdote, que era a figura de maior autoridade no templo,
de maneira que ele não conseguiu distinguir a voz de Deus e a voz do sacerdote. E isso é enfatizado pelo fato de 3 vezes, na madrugada, ele estava dormindo, na madrugada, e por 3 vezes, ele se levanta e vai ao encontro de Eli. Ele era uma pessoa dedicada. Por 3 vezes se levantar e ir lá incomodar o sacerdote ali, perguntando o que ele queria, mostra que Samuel é uma pessoa dedicada, e dedicada ao sacerdote Eli também. O Deus que se revelou agora, de maneira tão pessoal, antigamente com diversos homens, na Bíblia, estava chamando Samuel pela primeira vez, e ele não percebeu que era Deus quem o chamava. Meus irmãos, às vezes nos encontramos assim, confusos em relação à voz do Senhor. Deus está falando através da sua palavra, mas parece que nossos ouvidos estão como uns tampões para não ouvir. Pensamos que a voz que está sendo falada é apenas a voz do pregador. Pensamos que uma série de mensagens sobre o chamado, e que isso não tem nada a ver com o chamado de Deus para a minha vida. É apenas o Guilherme, o seminarista, que está durante esse período falando sobre o chamado. Sabe, precisamos estar atento a todos os momentos no templo, porque Deus, Ele, às vezes, como diz o pastor Marcos Batista, Ele gosta de confundir a sua voz com a voz do pregador. Mas perceba, meus irmãos, que também podemos estar no templo, mas estar atentos, obedecendo o chamado do Senhor. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois você me chamou. Então Eli entendeu que era a voz do Senhor quem o chamava, e por isso ele disse: vá deitar. Se alguém chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel foi para o seu lugar e se deitou. Então o Senhor veio a Eli, e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E este respondeu: fala, porque teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que o ouvirem ficarão com os seus 2 ouvidos tinindo. Percebam, na 4ª vez do chamado, o texto enfatiza que o Senhor veio a Eli e esteve ali. Em uma experiência pessoal do Deus que se relaciona com os seus servos, por 3 vezes Samuel foi até ali, mas agora Samuel quer ouvir, como servo dedicado, o senhor da casa para quem trabalhava e não conhecia. Ele diz: fala, porque o teu servo ouve. Agora Samuel está atento à voz de Deus. Agora Samuel já não está mais confuso em relação à voz de Deus, porque o texto bíblico diz que Deus foi como das outras vezes e esteve ali com ele. Deus agora estava se revelando a Samuel. Agora Samuel está no templo, sim, mas ele está atento ao chamado do Senhor. Samuel ouviu a voz do Senhor, e a mensagem recebida agora de Samuel
é uma mensagem de julgamento contra a casa de Eli. Meus irmãos, deve ter pesado em seu coração essa mensagem. Mas ele entendeu que precisava ser obediente à voz do Senhor que o chama. Meus irmãos, precisamos estar no templo, atento à voz daquele que nos chama para servi-lo, de maneira íntegra e fiel à sua palavra. Samuel passou a estar no templo, mas de maneira diferente do que antes. Antes, ele obedecia o desejo de sua mãe. Cumpria o que o sacerdote Eli mandava. Agora é diferente. O Deus que o vocacionou, que o chama, havia se revelado a ele de forma pessoal. E agora ele é um servo dedicado, obedecendo ao Senhor e falando aquilo o que ele manda falar. E a mensagem, às vezes, é mensagem como essa, de julgamento, para a casa daquele que o criou com tanto carinho. Sabemos que o chamado de Deus ocorre tanto externamente como interiormente, por meio da palavra fiel do Senhor. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor todos os dias. Por vezes estamos tão presos ao trabalho que esquecemos que Deus está falando conosco. Às vezes estamos tão presos a uma pessoa que confundimos a voz do Senhor com a voz do pregador. Deus não quer na sua casa pessoas que sejam servas do trabalho. Deus não quer na sua casa pessoas que sejam servas da voz do homem. Deus quer na sua casa pessoas que ouçam o chamado dele para nossas vidas, para trabalharmos na sua obra. Talvez você tenha crescido na casa do Senhor, desde pequeno. Mas o Senhor ainda hoje está dizendo: Samuel, Samuel, talvez você esteja ainda confuso em relação a esse chamado. Mas o Senhor está aqui e quer se revelar de forma pessoal a você. Fazer você entender que você é servo dele e que precisa ouvir a voz dele. Quem é você dentro do templo? Que possamos estar no templo atentos ao chamado do Senhor. Feche seus olhos.
Deus, nós louvamos o Seu nome por esse momento que o Senhor, Pai, fala aos nossos corações. Ó Deus, às vezes nos encontramos confusos. Por certo, Senhor, ainda nem ouvimos aquela voz persuasiva do Senhor que nos chama para um relacionamento contigo. Ó Pai, queremos ouvir o Senhor gritar o nosso nome, viver uma relação pessoal contigo e trabalhar, Senhor, entendendo que o Senhor, Pai, entregou a sua vida por nós na cruz do Calvário e que nos resta entregar toda a nossa vida para Ti. Não sermos apenas ativistas, não estarmos, ó Pai, trabalhando por conta de um costume antigo, não estarmos presos apenas à voz do homem, ó Deus, mas entendendo esse chamado real nas nossas vidas. Queremos nos entregar totalmente a Ti, nos envolvendo em todo o trabalho e glorificando o Seu nome. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a vida do nosso irmão